Amém, irmãos? Livro de Mateus, capítulo de número 3, aqui no que pudesse colocar de pé, por gentileza. Escrito está. E naqueles dias apareceu João Batista, pregando no deserto da Judéia, e dizendo: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Porque este é o anunciado pelo profeta Isaías, que disse: vós do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor e direitai as tuas veredas. E este João tinha a sua veste de pelo de camelo e um cinto de couro, e em torno dos seus lombos, e alimentava-se de gafanhotos e de mel silvestres. Então ia ter com ele Jerusalém, toda a Judéia e toda a província adjacente ao Jordão. E eram por ele batizados no Jordão, confessando os seus pecados. E vendo ele muitos dos fariseus e dos saduceus que vinham ao seu batismo, dizia-lhes: raça de víboras, quem vos ensinou a fugir da ira futura? Produzir, pois, frutos dignos de arrependimento, e não presumais de vós mesmo, dizendo: temos por pai Abraão, porque eu vos digo que, mesmo destas pedras, Deus pode ressuscitar filhos de Abraão. E também agora está posto o machado à raiz das árvores, e toda árvore, pois, que não produz bom fruto, é cortada e lançada no fogo. E eu, em verdade, vos batizo com água para arrependimento, mas aquele que vem após mim é mais poderoso do que eu, e eu não sou digno de levar as suas sandálias. E ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. E em sua mão tem a pá, que limpará a sua eira e recolherá no celeiro o teu trigo, e queimará a palha com fogo que nunca se apagará. Amém? Podemos assentar-nos? Glória a Deus. Quero dizer para os irmãos que a gente pregar hoje em dia, se a gente for pregar igual João Batista pregava, ninguém quer que a gente pregue, não? Porque pregar sobre as raças, né, de víboras, como João Batista pregava. Mas, irmãos, o Evangelho é isso aí, né? O Evangelho é para pessoas que é corajosa, não é para covarde. Quem é medroso e covarde tem que voltar para trás. Entenda uma coisa, sempre digo isso e vou continuar dizendo enquanto tiver vida. Enquanto eu tiver vida, eu vou pregar a verdade. Enquanto eu tiver saúde, fôlego de vida, eu vou falar o que Deus manda. Mas às vezes a gente chega em alguns lugares para ministrar a palavra de Deus e a gente recebe aí uma ordem, né? Olha, aqui você tem que pregar assim, você não pode falar isso, você não pode falar aquilo. E esses lugares assim, geralmente eu não gosto nem de ministrar a palavra, porque a gente fica limitado. E Deus, ele não trabalha limitado. Deus, ele é ilimitado, né? A palavra do Senhor nos diz aqui, né? João Batista, quando ele aparece pregando no deserto da Judéia. E qual é a mensagem de João Batista? Arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Qual a diferença, irmãos, da mensagem pregada naquela época para a mensagem pregada agora? Não pode ter diferença. Por quê? Nós estamos aguardando o noivo, nós estamos aguardando Jesus voltar para nos buscar. E se a gente está aguardando Jesus voltar para nos buscar, aquela pessoa que está desgarrada, que está lá fora, que não conhece a Jesus, nós temos que convidar aquela pessoa para se arrepender do pecado. Por quê? Se arrepender, a Bíblia diz que nós alcançamos misericórdia
misericórdia, nós vamos ser salvos. Então veja bem, arrependei-vos porque é chegado o reino dos céus. Que reino é esse dos céus? Irmãos, todos os crentes, todas as pessoas que não são crentes, de dentro da igreja e de fora, todas as religiões, geralmente eles dizem assim: quando morre, foi para o céu. A pessoa pode ser a pior pessoa que tem na terra, pode maltratar todo mundo, maltratar pai, mãe, filhos, amigos, matou, roubou, sequestrou, às vezes morreu até trocando um tiro da polícia. Mas na hora que ele morre, vai lá um cidadão lá, faz um culto, faz uma reza e diz: foi com Deus, está com Deus. Mas a Bíblia ensina que só está com Deus aquele que se arrepende. Claramente que no caso do pastor Lucas julgar aonde a pessoa está, nem muito bem os irmãos julgar aonde a pessoa está. Mas nós sabemos que a Bíblia vai dizer, João Batista já pregava, vai dizer: arrependei-vos, porque é chegado o reino do céu. Vai ser chegada uma hora que todo joelho se dobrará e toda língua confessará. Então a gente consegue entender o porquê que a igreja é tão perseguida. Por que a igreja é perseguida? A igreja é perseguida porque existem pessoas que não exercem a mesma fé que a nossa, ou seja, não servem o mesmo Deus que nós servimos, e muitas das vezes eles acham que a gente atrapalha, eles acham que a gente faz barulho, eles acham que a gente é quadrado, passa o sol quente de 30 graus, no domingo, 5 horas da tarde, já passando lá o pastor Lucas, de terno, gravata, colete por baixo, com a Bíblia debaixo do braço, a irmã vem vindo lá com o saião lá embaixo, cabelo solto, todo mundo olha, fala: esse povo é tudo doido, porque um calor desse, um camarada com terno desse, num domingo, mas nós estamos buscando a nossa santificação, nós estamos buscando a nossa salvação, e Deus se agrada disso. Por que Deus se agrada disso? O apóstolo Paulo escreveu: sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. O que é imitar a Cristo? O que é imitar a Jesus? É independente da prova, independente da maldição, independente da vida que você está levando, independente do vento que você está passando, você nunca negar Jesus. Nunca negar Jesus. Jesus Cristo, Ele é o centro de tudo. Tudo que eu fizer, eu tenho que fazer entendendo que Jesus está na frente. Ou seja, quando você sai da sua casa de manhã para trabalhar, qual é a primeira coisa que você deve fazer? Orar a Deus: Deus me guia, me leve em paz. Chegando lá, fica comigo, me traz em paz. Tem que ser assim, mas nem todo mundo faz isso. Tem gente que acorda, pula da cama e já sai correndo, vai embora trabalhar. Esquece até que, se Deus não tiver misericórdia, nem abrir o olho, ele não tinha abrido, tinha continuado dormindo ou já morto. Mas Deus, aleluia, Ele perdoa esse tipo de pecado. Por quê, irmãos? Nós somos falhos mesmo, nós somos pecadores, dignos de arrependimento. Bate palma para Jesus. Glória a Deus. Aleluia. Então, veja bem, quando a gente consegue entender o que o João Batista pregava, arrependei-vos porque é chegado o reino dos céus, a gente começa a pregar do mesmo jeito. Por quê? A gente sabe que se eu não me arrependesse do meu pecado, se os irmãos não se arrependessem do pecado dos irmãos, hoje você estaria condenado ao inferno. Porém, você se arrependeu, e o arrependimento ele te traz coisas boas, ele te leva a Deus. A Bíblia diz assim, que João Batista diz assim, porque esse é anunciado pelo profeta Isaías, que diz: voz do que clama no deserto. Quem é que clamava no deserto? João Batista. João Batista está clamando no deserto: preparai o caminho do Senhor e endireitai as suas veredas. Irmãos, preparar o caminho do Senhor. João Batista estava dizendo sobre quem? Sobre Jesus. Isaías escrevia isso antes de João Batista. Ele dizia que Jesus estava vindo. Jesus, ele veio para quê? Para nos dar a salvação, para nos dar a garantia
a garantia de uma morada segura. Nem todo mundo vai morar lá. Vai ter gente que você vai vir a vida inteira na igreja, mas vai chegar aquele dia, ele não vai estar lá. Ele vai ficar do lado de fora. Mas o porquê que ele vai ficar do lado de fora? Porque ele não se arrependeu. Porque ele realmente não serviu como era para servir. Agora a pergunta é: mas pastor, eu estou pecando todo dia. Claro, eu também peco todo dia. Todos nós pecamos todo dia. Mas nós temos que pecar e pedir perdão. Presta atenção, irmão, não é porque eu estou falando que tem que pecar e pedir perdão, mas você pecando três por dois, então. Aí eu vou pecar ali agora, vou pecar lá, vou pecar no céu. Não é assim não. Nós pecamos sem perceber. Às vezes você está andando aqui, ó, alguma coisa que você olhou, você pecou. Às vezes até pelo que você ouviu, você pecou. Pelo que você falou, você pecou. Por um gesto que você fez com a mão, você pecou. Não gestos obscenos, isso aí já é falta de ética também, né? A pessoa fazer gestos obscenos, principalmente na rua, né? Mas tem gente que faz, tem um monte de crente que faz, mas Deus vai pegar esses pessoal aí. Aleluia. Vós que clamam no deserto, preparai o caminho do Senhor e endireitai as suas veredas. Aí a Bíblia diz que a roupa que João vestia, era de pelo de camelo. Quantos graus faz no deserto durante o dia, irmãos? 50 graus ou mais. Imagina um homem, de Acolizamana, vestido de uma roupa de pele de camelo, aquele couro grosso, calor de 50 graus. Ainda ele usava também um cinto de couro em torno dos ombros. Imagina como se fosse uma bolsa assim, né? Em torno dos ombros. E olha o alimento dele: gafanhoto e mel silvestre. Comia grilo, né? Comia grilo e tomava mel. Mas nem por isso ele deixava de adorar. Nem por isso ele deixava de pregar que Jesus ia vir. Nem por isso. Hoje em dia a pessoa tem carro bom, emprego bom, vive bem, come picanha, come tanta coisa boa aí nos restaurantes, mas não vem na igreja e não fala que Jesus está voltando. E João Batista vestido de pele de camelo, cinto de couro, comendo gafanhoto, mel silvestre, não parava de dizer que Jesus estava vindo. Aleluia. E a Bíblia diz que agora toda a Judéia e província, eles iam até João Batista no Rio Jordão, porque lá eles eram batizados e eles confessavam Deus pecado. Irmão, agora vou falar uma coisa. A gente faz batismo, agora fizemos o último batismo, já estava na hora até de fazer outro, né? E já demorou de fazer outro batismo, né? E nós fizemos o batismo, e ali a pessoa se confessa, né? Se arrepende e tal. Mas às vezes a pessoa sai dali e já sai fazendo pior do que estava fazendo antes de batizar. Mas o batismo não é para arrependimento dos pecados? Então, peraí. Se eu vou me batizar hoje, aceitei Jesus, eu vou me batizar hoje, o que eu fazia no passado, eu não posso fazer mais. Não posso, Tiago. Não posso. Se eu costumava a roubar, eu não posso roubar mais. Se eu matava, eu não posso matar mais. Se eu usava droga, eu não posso usar mais. Se eu bebia, eu não posso beber mais. Por quê? Porque eu me batizei para arrependimento dos meus pecados. E quando o povo batizava, João Batista batizava o povo confessava o pecado, a Bíblia vai dizer que vinha muitos fariseus, saduceus, eles vinham para ser batizados também. Mas aí existia a palavra que João Batista dizia para eles: raça de víbora. Irmão, imagina só, diaconisa, nós pregar aqui na igreja, raça de víbora. O povo é tudo embora na hora. Você sabe por quê, irmão? É porque o povo está acostumado com o pastor passando a mão na cabeça deles no pecado. O povo está acostumado que
conheci a verdade me libertou. Porém, ela não é liberta. Ela precisa de libertação. E agora você vê João Batista dizendo: raça de víboras. Raça de víboras. Aleluia, glória a Deus. Quem nos ensinou a fugir da ira futura? Que ira é essa? A ira de Deus. A ira de Deus, irmãos, vai ser, naquele dia, a ira de Deus vai ser tremenda. Sabe, aquelas pessoas que estão fazendo do evangelho barganha, fazendo do evangelho para ganhar dinheiro, fazendo do evangelho para conseguir alcançar alguma coisa, receber de Deus alguma coisa, que não é de Deus que ele está recebendo do povo. Tipo assim: ei, quer uma revelação? Faz um pix para mim de X que eu tenho uma revelação para você. Deus não está nisso. Não está. Deus não está nesse negócio de uma pessoa pegar o telefone e mandar uma mensagem para o irmão, para a irmã, dizendo: olha, Deus está falando para você me abençoar com isso. Não! Deus não está falando isso, sabe por quê? Porque Deus, ele sabe a necessidade do seu povo. Se você está necessitado de algo, ora a Deus, desce na oração. Deus, ele é fiel e verdadeiro. O salmista Davi escreve: eu já fui moço, hoje sou velho, e ainda nunca vi justo, nem a sua descendência mendigar o pão. Aleluia. Quando o salmista Davi diz: eu nunca vi o justo, é porque ele está falando de si próprio. Descendência, família. Eu vou morrer, mas vai ficar meu descendente, meus filhos. Assim como eu não mendigo pão, os meus filhos também não vão mendigar. Aleluia, porque eu fui moço, hoje eu sou velho, ainda nunca vi o justo, nem a sua descendência mendigar o pão. É o salmista dizendo: olha, seja fiel a Deus até o fim, que Deus não vai deixar faltar nada na sua casa. Aleluia, oh glória. Poucas pessoas entendem que terra subcandarária, que Deus, ele tem o melhor para o crente, mas para isso acontecer é necessário você se arrepender. Porque aonde há arrependimento, há vitória. Aonde há arrependimento, as coisas andam. Ei, você vai entender uma coisa: não existe uma pessoa que se arrepende e vive naquela mesma ladainha, vive naquele mesmo processo, vive naquela. Olha, todo mundo que se arrepende de verdade, Deus escancara as portas ao seu favor. Aleluia, glória a Deus. A Bíblia vai nos dizer que o João Batista dizia: produzir bons frutos, frutos dignos de arrependimento. Por quê? Não presumais a vós mesmos, dizendo: temos por pai Abraão, porque eu vos digo que destas pedras Deus pode tirar filhos. Agora você veja bem uma coisa: que frutos é esses que são dignos de arrependimentos? Que fruto que você está produzindo? Frutos bons, porque a Bíblia também vai dizendo que toda árvore boa, ela dá frutos bons, e a árvore ruim dá fruto ruim. Então você não vai conhecer de maneira nenhuma uma pessoa que diz que é boa fazendo mal para o irmão, ou fazendo mal para a irmã. Hoje eu ouvi um irmão dizer para mim assim: olha, ele disse assim: eu acho que eu sou bom. Eu disse para ele: por que você acha que você é bom? Porque as crianças gostam de mim, os animais gostam de mim. Aí ele falou assim: se eu fosse ruim, meus animais não chegavam perto de mim. Eu comecei a pensar naquilo ali que ele me disse, porque Jesus disse assim: olha, toda árvore boa, ela dá fruto bom, e toda árvore má, ela dá fruto mau. Então você vai entender muito bem, sim. Você vai conhecer pessoas que a boca dele ele vai emprestar para o inimigo e vai chegar e infernizar a igreja, vai fazer um motim na igreja, é fogo de palha, vai pôr fogo, queima rápido. E você vai conhecer aquela pessoa que ele vai dar frutos bons. Qual é a árvore dele? Ele vai ficar na dele, ele ouve, mas ele não espalha. Porque eu ouvi, como é que eu vou falar? Ele ouve, mas muitas
das vezes ele está em oração para que Deus venha fazer com que aquela pessoa se arrependa daquele pecado, aleluia, que ele está cometendo. E ele diz assim, também agora está posto o machado à raiz das árvores, pois que não produz bom fruto é cortada. Eita, peraí. Você sabe por que às vezes, irmãos, o pastor toma uma decisão na igreja, tira um departamento, igual eu acabei tirando um departamento daqui, que estava guisado, não vou falar o nome, porque está sendo filmado, né? O departamento daqui eu tirei outro departamento aqui na igreja, que estava aqui na frente, tirei. Por quê? Porque não estava dando fruto. E se não dá fruto, a palavra de Deus diz que é para a gente cortar. Para cortar. Existe a terra, irmãos, que a terra é tão ruim que você planta, e ela não dá frutos. Mas a semente está sendo plantada. A semente está sendo plantada. Um dia ela pode germinar e crescer. Vocês se lembram da parábola do semeador? A Bíblia diz que o semeador saiu a semear uma parte da semente da beira do caminho. Os pássaros do céu viram, comeram a semente. A outra parte da semente caiu no meio das pedras. Aí aquela semente nasceu, mas como ela não tinha raiz, ela morreu. A plantinha morreu. A outra parte caiu no meio dos espinhos. Nasceu, mas quando elas começaram a crescer, os espinhos sufocaram. Mas a palavra diz também que uma parte caiu numa boa terra. Aleluia. E aquela que caiu na boa terra, ela cresceu, ela vingou, e ela deu 10 por 1. Aleluia. E ela começou a frutificar. Por que ela frutificou? Ela frutificou porque ela estava em uma terra boa. Toda semente, quando ela é lançada numa terra boa, ela frutifica. E a árvore, automaticamente, é uma árvore boa. Porque se a árvore for ruim, ela tem que ser lançada fora, tem que ser cortada. A palavra nos diz assim. E ele diz assim, e eu em verdade vos batizo com água para que há arrependimento, mas aquele que vem após mim, eu não posso ser digno nem de levar a sua sandália, mas ele vai nos batizar com o Espírito Santo e com fogo. Olha que tremendo, irmãos. Espírito Santo e com fogo. Ele vai descer do céu e vai te sacrificar onde você está. O Espírito Santo é assim, ele traz fogo, aleluia. Aonde você passa, que a pessoa está cheia do Espírito Santo, você sente. Eu fui pregar sábado em uma outra igreja. Quando eu cheguei lá, irmãos, eu comecei a pregar. Antes de eu começar a pregar, os caras estão numa igreja. E eu fiquei parado no centro do altar. De repente vi uma velhinha lá de baixo, marchando, devia ter mais de 60 anos, veio marchando. E parou na frente do púlpito da igreja. E ela olhava para mim, os olhos dela saíam fogo. E eu comecei a chorar. E agora, eu estou toda arrepiada. E ela falava algo de Deus para a minha vida. E eu fiquei maravilhado. Comecei a chorar, chorei. Preguei. E quando eu acabei de pregar, ela veio. Eu desci do púlpito, eu fui cumprimentar os irmãos embaixo. Aquela mesma irmãzinha velhinha chegou em mim e disse assim, pastor, quando você estava no púlpito da igreja, eu vi um clarão muito grande sobre a tua cabeça. E eu vi um varão de branco atrás de você, dizendo, ele vai entregar tudo que eu vou mandar, que eu mandar. Jesus diz a ele, olha meu filho, se você fizer o meu querer, esse é o motivo. O brilho é do Espírito Santo, tem que estar em você. Tem que estar em você. Crente tem que ter o brilho do Espírito Santo. O crente tem que passar na rua, as pessoas têm que olhar para ele e dizer assim, olha, ali vai um homem cheio de Deus, ou ali vai um homem de Deus. Assim como aquela mulher falou para o marido, olha, veja que esse homem que passa aí é um santo homem de Deus. Vamos fazer para ele aqui na nossa casa um quartinho, vamos colocar aqui uma cama, um candeeiro, uma cadeira, uma mesinha, porque toda vez que ele passar aqui nessa cidade, eu quero ele aqui dentro da minha casa. Você sabe o que ela estava dizendo? Quando anda cheio do Espírito Santo, tem que andar perto de mim. Eu, eita glória, eu quero perto de mim, cheio do Espírito Santo. Eu não quero perto de mim pessoa vazia, Diácono César. Vazio porque vem só trazendo forma, trazendo contenda, trazendo completa. Não, para longe de mim. Mas se estiver cheio do Espírito Santo, pode encostar que eu quero. Sabe por quê? Quem anda com crente cheio
digno, aleluia, oh glória a Deus, aleluia, aleluia. E ele diz assim, ó, e em sua mão tem a pá que limpará, sua era colherá no celeiro e o seu trigo, e queimará a palha com fogo que nunca se apagará. Escute, irmãos, Deus ele está querendo nesta noite que você dê frutos, mas frutos dignos de aceitação, digno de adoração, frutos dignos que as pessoas querem. Deus ele quer isso, ele quer, irmã, que Deus olhe para você e fala: essa mulher é crente mesmo, olha a prova que ela passou, está de pé. Esse rapaz é crente mesmo, olha a prova que ele passou, está de pé. Rapaz, olha, pensei que essa igreja não ia para frente, ia fechar. Essa igreja não fecha. Aonde Jesus está, não tem como. A pessoa vai olhar lá de fora e vai assim: poxa, não vai fechar a igreja. Não, aonde Jesus está, não vai fechar. Amém? Amém. Amém, irmãos? Amém. Eu quero louvar a Deus pelos irmãos que estão assistindo a sua casa. Fique com Deus, que Deus abençoe a tua vida poderosamente. Adore a Ele cada dia mais. E nós estaremos aqui de volta na próxima quarta-feira, em o nome de Jesus. Fique na paz do Senhor.